O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Esse é o capítulo 3. Primeiro vídeo sobre esse capítulo. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Lembre-se que são 90 e tantas casinhas, né? Uma do ladinho da outra. E às 5 horas da manhã, imagine todas as portas se abrindo, todas as pessoas saindo. Lembre-se também, você vai ver que as coisas acontecem muito mais cedo aqui, né? As pessoas vão dormir lá por 10 horas da noite no máximo, né? As pessoas acordam às 5 horas da manhã, menos ainda, né? Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas. Então, a pessoa ali acordou na cama, né? Deu uma espreguiçada ali, então você acorda antes das 5. A gente já vai ver um exemplo, não nesse capítulo, em alguns capítulos, um exemplo específico. Mas se acorda muito cedo, né? Lembre-se que se almoça muito cedo também. E aí, sobrenaturalmente cedo, cedo para os nossos parâmetros, 9, 10 horas da manhã. Então, o almoço era uma outra refeição. Bom, e num desses vídeos atrás, eu acho que a gente estava falando as Ave Marias, né? Eu acho que eu comentei um desses vídeos atrás. E aí, pensando agora, e lendo a continuação do livro, eu acho que eu estava errado. Eu falei as Ave Marias ao meio-dia. Se eu não me engano, as Ave Marias, hora do Ângelus, né? Ela pode ser às 9 da manhã, ao meio-dia, e eu acho que é às 6 da tarde. Então a gente está falando da primeira hora do anjo, naquele momento que a gente estava falando de almoço, né? Isso é importante a gente ter em mente que o almoço, por exemplo, é num horário diferente, porque a gente vai ver que o cara acorda, espera um pouquinho e vai almoçar, né? E aí a gente pensa, nossa, mas o cara ficou a manhã inteira vagabundeando ali. Não, só esse pequeno momento aí. Então vamos ter em mente isso, né? O horário mais cedo. Por quê? Bom, um dos motivos embora a gente tenha iluminação artificial, claro que a gente tem um lampião, né? Desde sempre, desde que a gente começou a humanidade, a gente tem fogo, mas é sempre muito mais difícil, é sempre muito mais custoso, né? Para todo mundo. Então melhor é que todo mundo acorde cedo, talvez antes do raiar do dia, para quando o dia raiar você já está aproveitando toda a luz solar, né? É só modernamente com a nossa eletricidade que a gente consegue mudar o horário, né? Se a gente viajasse mais no tempo ainda, a gente notaria que isso é acentuado, né? Áreas rurais, por exemplo. No inverno você acorda mais tarde, no verão você acorda mais cedo. No verão você aproveita e trabalha mais. O sol começa a se pôr, você vai para casa, né? Bom, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Bom, se você acorda às 5 ou 4h30, você vai dormir às 9h30, 10 horas, são essas 7 horas que a gente está falando. Deixa eu só abrir aqui o nosso Quizlet. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda, na indolência de neblina, as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Bom, primeiro o vocabulário, depois a gente lê para sentir melhor essa construção aqui, né? Lembre-se, indolência é ausência de dor. Ótimo, indolência. Estado daquele que se põe acima das paixões, impassividade, indiferença, ataraxia, não conhecia essa palavra, ataraxia. E 3, caráter do que revela indiferença, apatia, distanciamento. E 4, falta de disposição física ou moral, morosidade, ócio, preguiça, né? E lembre-se, é claro, que guitarra aqui a gente está falando de violão, né? Claro. Até hoje no inglês, violão
é guitar, right? Então é guitar para guitarra elétrica e a guitarra que é o violão, né? Então, mais uma vez. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina, Pense na neblina como aquilo fazendo parte do teu corpo, né? O teu corpo ainda está enuviado, né? Como que se sentia ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente. E aí a gente sentia essa indolência de neblina dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. Bom, lembre-se que corar, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei quais eram as técnicas que seus pais usavam para lavar roupa, mas eu lembro muito frequentemente da minha mãe corando as roupas, né? Primeiro deixa eu ler. Clarear panos, roupas, cera, etc. pela exposição à luz do sol, né? Na verdade a minha mãe não falava corar, ela falava quarar, né? E é possível falar quarar, né? Quarar. Então basicamente a gente tinha uma calçada e ela limpava lá, colocava um plástico no chão e deixava as roupas a tarde inteira lá, quarando no sol. E um acre, o que é o acre? Acre não é só aquele estado que não existe no Brasil. Acre é o quê? Que tem sabor amargo ou ácido, não é o que a gente quer. O cheiro ativo, forte e penetrante. De cheiro ativo, forte e penetrante, né? Odor acre das conservas. É isso que a gente queria. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil. Bom, você sabe que anil é uma cor, né? Azul anil. Mas a gente está falando do quê? De uma substância química. Tem aqui a descrição da substância, C16, sei lá o que é isso, encontrada em plantas do gênero Indigofera, na atualidade produzida também por síntese, e a gente usa principalmente para corante, né? Em alguns pontos, então, novamente, porque a gente está formando uma imagem na mente. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil, mostrava uma palidez grisalha e triste, feita de acumulação de espumas secas. Entretanto, enquanto isso, aqui, né, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocava-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequena cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se os risos, sons de vozes que altercavam. Altercar é basicamente brigar, né? Discutir com calor, polemizar, disputar, contender. Altercou com o comerciante. Na rua, os homens altercavam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham dependurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Espanejar é uma palavra
bem expressiva, né? Então os louros, os papagaios, cumprimentavam uns aos outros, espanejando-se à luz nova do dia. Espanejar, é claro que pode ser com o espanador, né? Segundo significado, livrar-se a galinha do pó das asas sacudindo-as. Por exemplo, a galinhola espanejava-se sem parar. Sacudir ou balançar as roupas que veste ao andar. A mulher vinha-se espanejando pela calçada. E você pode usar ironicamente, contar para todo mundo, espalhar, difundir. Espanejava suas mentiras pelas esquinas. Então pense nisso, né? Agora você tem um verbo para descrever essa imagem. Você lembra de um pássaro quando ele meio que arrepia as penas, né? E se balança. Então o que ele está falando, o que ele está fazendo é espanejar-se, né? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Lembre-se que não é por acidente que a gente tem termos de biologia aqui, né? Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Como assim? Está chamando ela de vaca? Não. Casco, nesse caso, pode ser muitas e muitas coisas, mas pode ser também a cobertura óssea da cabeça, crânio, ou o couro cabeludo. Okay? Então a gente entende que via-se-lhes a tostada nos dedos do braço e do pescoço, que elas despiam o pescoço, suspendendo o cabelo no alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para comentar. Não. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Eu não sei se a gente chegou a esquecer disso, mas lembre-se, você não vai ter um banheiro na tua casinha, correto? Você tem latrinas. Okay? Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. É bem importante a gente ter em mente isso, né? Porque eu não sei se aconteceu com você. Quando você lê o cortiço, a gente tem essa impressão, é um cortiço, você vê uma foto na internet, por exemplo, aquele monte de casinha, toda apertadinha, e aí, sei lá, a rua ali no meio, e é isso daí. A gente tem que formar uma imagem melhor na nossa cabeça aqui, porque esse cortiço é extremamente grande, e embora as casinhas sejam pequenininhas, porque o João Romão tem um espaço muito grande ali, e sei lá, pelos costumes, talvez os nossos condomínios sejam mais cruéis do que os cortiços, né? Você tem uma área verde, você tem um capinzal lá no fundo, então a gente tem que conseguir imaginar isso. Todas essas casinhas apertadinhas, mas ali cada um tem um quintalzinho, tem um lugar onde que eles plantam coisas ali, vegetais, e aí tem um mato mais profundo, né? Então as casas são apertadas porque você vai construir, você tem que usar o menos material possível, né? Mas o lugar em si, lembre-se, deve ter uma área enorme lá para todas essas mulheres lavarem roupa. Tem lugar também para mulher de fora, lembre-se disso. O João Romão aluga tina para mulher de fora. Então a gente tem 90 e tantas casas, a gente tem não sei quantas lavadeiras, a gente está informado que a maior parte dessas mulheres são lavadeiras.
Então tem lugar para toda essa mulherada lavar roupa. E também vir mulher de fora. Então é difícil de formar na nossa cabeça. A gente tem que começar a amadurecer essa ideia do cortiço. Então no Recanto das Hortas as criançadas iam lá, mijava lá mesmo. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Mais uma vez, para a gente imaginar. O rumor crescia, condensando-se. O rumor que, em teoria, se espalharia, uma voz aqui, uma voz ali, alguém gritando, o galo, alguém brigando, alguém rindo, alguém cumprimentando. Esse rumor que estava disperso, ao crescer, ele condensava-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Vamos fazer essa experiência. Um dia vá ao shopping, quando a gente puder ir ao shopping, e pare lá no meio, um dia que estiver bem cheio, novamente bem depois dessa quarentena, e tente escutar esse rumor compacto, esse rumor em que você mal consegue distinguir as vozes individualmente. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e rezingas. Né? O que é sarilho, de ensarilhar? Primeiro, sarilho é uma espécie de dobadoura na qual se enrolam os fios das maçarocas para fazer meadas. Ah, tá. A dobadoura é um artefato, né? Vamos lá, vamos tentar imaginar isso. Espécie de dobadoura na qual se enrolam os fios das maçarocas para fazer meadas. É bem mais fácil se você vê a figura, né? Mas lembre, você tem uma massa informe de material, e aí você vai, como é que eu posso dizer, você vai afinando esse material até que ele se torne uma linha, correto? E aí você tem algo que você vai rodando e você vai conseguindo colocar essa linha, enrolar essa linha, ok? Sei lá, eu lembro muito de um filme do Gandhi, que ele fazia isso. O Gandhi, ele ficava lá trabalhando com linha junto com as mulheres. É essa referência mental que eu tenho, né? Tente achar uma referência mental para você. Coloca... Bom, sarilho você vai encontrar. Bom, e o que é ensarilhar? É dobar, enrolar fio em sarilho. Como eu falei para você, você vai ter um dispositivo, né, que você vai rodando, e aí você vai fazendo o fio dessa maçaroca de material, e de lã principalmente, né? E aí ele vai ficando organizadinho naquele sarilho, né? E aí, por sentido figurado, tornar-se enredado, envolver-se, emaranhar-se, né? Lembre-se que rezinga é uma discórdia, né? uma briga ali, né? A definição que eu tenho aqui, a ação ou efeito de rezingar, discussão acalorada, altercação, discórdia, né? Então você tem esse enrolar ou desenrolar da discórdia, né? Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e rezingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de planta rasteira que mergulha os pés vigorosos na lama preta e nutrente da vida. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Eu vou ler esse parágrafo inteiro, porque ele tem um determinado ritmo. O humor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda.
ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, se não falava, gritava-se, sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de planta rasteira que mergulha os pés vigorosos na lama preta e nutrente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.